O bom e velho Sistema Solar é, na verdade, um lugar bem bizarro, com todos os seus fenômenos de outro mundo que nós, humanos, não conseguimos explicar até agora. Há rumores de que um planeta gigantesco e desconhecido está escondido atrás de Netuno, de que vulcões em Plutão vomitam gelo, e de que ainda existe um desfiladeiro gigantesco em Marte, onde cabe todo o território dos Estados Unidos. Bem, vamos falar sobre os fatos mais misteriosos do Sistema Solar e descobrir se eles são verdadeiros. O Sistema Solar tem 4,6 bilhões de anos. É um sistema solar sênior. Os cientistas chegaram a essa conclusão depois de estudarem o material mais antigo ao qual conseguiram ter acesso. Meteoritos, é claro. Você não conseguirá usar chapéu em Vênus, nunca. O planeta é insanamente ventoso. Seus ventos superiores sopram 50 vezes mais rápido do que o planeta gira. Além disso, esses ventos ferozes nunca param e podem ficar ainda mais fortes com o tempo. Quer dar no pé? Você terá que viajar incríveis 17,7 bilhões de quilômetros de distância da Terra antes de deixar o Sistema Solar. Leve seus mapas do Google, hein? Você já ouviu falar do gás metano? Um subproduto de processos naturais, como a atividade vulcânica? De qualquer forma, esse gás não é apenas uma parte da atmosfera marciana, mas também é algo que confunde os astrônomos sem parar. O problema é que o volume de metano em Marte continua oscilando e os cientistas simplesmente não conseguem descobrir de onde ele está vindo. Pode haver vida em Marte? Como você deve se lembrar, Plutão costumava ser um planeta, mas perdeu esse título em 2006. Mais tarde, foi reclassificado como um planeta anão. Mas o fato mais inesperado sobre esse corpo celeste é que seu diâmetro é menor que o dos Estados Unidos. Veja você mesmo. A maior distância em todo o país, do Maine até a Carolina do Norte, é de cerca de 4.344 quilômetros. Quanto a Plutão, ele tem apenas 2.370 quilômetros. O planeta Urano gira de lado, e os astrônomos não têm ideia de como ele tem escolhido uma posição tão incomum. A culpa disso pode ser de antigas colisões extremamente fortes, mas até agora, isso é apenas uma teoria. A propósito, Urano é o único planeta que fica de lado. Nosso Sol é insanamente massivo. Quer uma prova? Bem, 99,86% de toda a massa do Sistema Solar está na massa do Sol, que é feito principalmente de hidrogênio e hélio. Os 0,14% restantes consistem na massa dos 8 planetas do Sistema Solar. A Terra pode não ser o único planeta tectonicamente ativo no Sistema Solar. Em Mercúrio, os astrônomos já avistaram algumas formas de relevo que parecem penhascos. Se for isso mesmo, a atividade tectônica poderia explicar o rápido encolhimento do planeta. Na maioria dos filmes de ficção científica sobre o espaço, o personagem principal entra em um cinturão de asteroides e tem que se esforçar para fugir de inúmeras rochas que ameaçam danificar sua espaçonave. Desculpe te decepcionar, mas isso não é nada parecido com a realidade. O único cinturão de asteroides que os astrônomos conhecem está entre Marte e Júpiter. Existem milhares de asteroides nessa região, mas eles estão tão espaçados que a chance de colisão é quase nula. Para além da órbita de Netuno, encontra-se o misterioso Cinturão de Kuiper, cheio de enormes objetos de gelo. A coisa mais curiosa sobre essa formação espacial é que os cientistas não conseguem explicar o padrão de seu movimento. A única explicação que eles têm é que Netuno pode estar escondendo, de nossa vista, um planeta gigantesco. Esse planeta hipotético já tem o nome de Planeta 9, e tudo o que temos a fazer é esperar até que sua existência seja confirmada. Ou não. Os vulcões da Terra são muito diferentes dos de Plutão. É como comparar fogo e gelo. E eu quero dizer exatamente isso. Enquanto temos lava derramando dos vulcões do nosso planeta, em Plutão eles cospem gelo. Quando congelada, a água se expande e essa enorme pressão se acumula. Até que um dia, jorra gelo. No processo, um novo criovulcão é formado. Jápeto, que é uma das luas de Saturno, tem uma coloração única com 2 tons. Um de seus hemisférios é claro e o outro é assustadoramente escuro. Os cientistas ainda não descobriram esse mistério. Há outra coisa estranha sobre Plutão, ou melhor, sobre sua atmosfera. Primeiro, ela se eleva até muito mais acima da superfície do planeta anão que, por exemplo, a atmosfera da Terra. Além disso, a atmosfera de Plutão tem mais de 20 camadas, e todas elas são super frias e muito condensadas. Nós vivemos dentro do Sol. Não quero dizer que somos habitantes daquela bola de luz incandescente a aproximadamente 150 milhões de quilômetros de distância. O fato é que a atmosfera do Sol se estende muito além da sua superfície visível. E nosso planeta fica bem ao seu alcance. As rajadas dos ventos solares são um exemplo disso, pois criam fenômenos de tirar o fôlego, com a aurora boreal e a aurora polar.
O oceano de Júpiter é maior do que qualquer outro no restante dos planetas do Sistema Solar. Mas espere, não é esse oceano em que você está pensando. O de Júpiter não é feito de água. Essa coisa hipnotizante consiste em hidrogênio metálico e sua profundidade é de impressionantes 40.225 quilômetros, que na verdade é uma medida quase igual à circunferência da Terra. A atmosfera do Sol é mais quente que sua superfície. Enquanto na superfície as temperaturas atingem 5.538 graus Celsius, sua atmosfera superior aquece até milhares de graus. Os cientistas suspeitam que explosões de calor do Sol possam ter algo a ver com esse fenômeno único. As pessoas tomaram conhecimento dos belos anéis de Saturno nos anos de 1600, mas só recentemente ficou claro que Saturno não é o único planeta com anéis. Todos os planetas que são gigantes gasosos, ou seja, Urano, Netuno e Júpiter, têm anéis próprios, mas eles são finos e quase impossíveis de ver. Quanto a Marte, Vênus e a Terra, esses são planetas feitos de materiais rochosos. Eles não têm anéis. Nosso sistema solar não é o único na Via Láctea. Longe disso. A galáxia em que vivemos abriga cerca de 100 bilhões de sistemas solares. E se fôssemos apenas nós e a nossa galáxia sozinhos? O que poderíamos dizer sobre todo o universo? A qualquer momento, aqui na Terra, você pode tropeçar em uma rocha que veio de Marte. Depois que os cientistas analisaram o conteúdo químico de alguns meteoritos encontrados no deserto do Saara, na Antártida e em outros lugares do nosso planeta, chegaram a uma conclusão chocante de que esses materiais têm origem marciana. Como o Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, muitas pessoas simplesmente presumem que também é o mais quente. E é aí que elas erram, pois na verdade, Vênus, que fica a cerca de 48,3 milhões de quilômetros mais longe do Sol do que Mercúrio, é muito mais quente. O fato é que Vênus tem uma atmosfera incrivelmente espessa, que é 100 vezes mais densa do que a que temos na Terra. Além disso, essa atmosfera consiste quase inteiramente em dióxido de carbono, também conhecido como gás de efeito estufa. Esses fatores fazem com que as temperaturas do planeta subam até impressionantes 468 graus Celsius, que é calor suficiente para derreter chumbo. Quanto a Mercúrio, suas temperaturas máximas atingem apenas 427 graus Celsius. A lua de Júpiter, Io, existe em um caos sem fim devido a centenas de vulcões fumegantes na sua superfície. Se você visitar esse lugar, verá a fumaça desses vulcões subindo na atmosfera de Io. O maior vulcão de todo o sistema solar, do qual sabemos pelo menos, fica em Marte. O tamanho desse monstro é quase tão grande quanto o estado do Arizona, e sua altura é tão grande quanto a do Monte Everest. Como essa coisa chegou a esse tamanho? A resposta é bem simples. A gravidade em Marte é muito menor em comparação com a do nosso planeta. Mesmo que você seja um corpo celeste minúsculo, pode ter sua própria lua. Em 1993, a sonda Galileu estava passando por um asteroide miniatura que não tinha mais de 32,2 quilômetros de diâmetro e descobriu que aquela coisinha tinha uma lua de 1,6 quilômetro de largura. Desde então, os astrônomos encontraram várias luas orbitando planetas menores do nosso sistema solar. O vale, chamado Valles Marineris em Marte, é mais de 10 vezes maior que o Grand Canyon da Terra. E isso é outra coisa que intriga os astrônomos. Afinal, Marte não é um planeta com placas tectônicas ativas. Na superfície de Júpiter, há uma região estranha que é chamada de Grande Mancha Vermelha. Recentemente, os astrônomos concluíram que esse local é, na verdade, uma tempestade que vem devastando o planeta há séculos. Mas, há cerca de 20 anos, os cientistas notaram que a região vermelha começou a encolher. Hoje em dia, ela tem só a metade do seu tamanho anterior. Ainda assim, o local é uma vez e meia maior que a Terra. Você conhece outro fato em comum sobre o nosso sistema solar que eu tenho esquecido? Então me conta aqui nos comentários. Se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos. Mas ei, não sai daí! Temos mais de 2.000 vídeos legais para você conferir. Tudo o que você precisa fazer é escolher o vídeo da esquerda ou da direita, clicar nele e se divertir. Fique do lado incrível da vida. Este é Netuno. A próxima parada é em Plutão. Mantenha a distância das portas, por favor. Um dia, com as tecnologias de ponta do futuro, uma viagem de Netuno a Plutão não irá durar muito mais do que um passeio da Times Square até o Parque Bryant hoje. Há montanhas gigantes de gelo em Plutão, vales que se estendem para além do alcance dos nossos olhos, crateras de mais de 250 quilômetros que são quase do tamanho da maior cratera da Terra, mas nenhuma vida. Os motivos são óbvios. A enorme distância entre Plutão e o Sol garante temperaturas congelantes nesse planeta anão. Isso também gera uma viagem de alguns bilhões de quilômetros. Além disso, ele é menor do que a Lua, então ficaria cheio rapidinho se as pessoas se mudassem para lá.
Mesmo assim, existe uma coisa que torna a vida ali não tão absurda. O Sol tem uma vida útil e esta tem ciclos. Nosso sistema solar não era nada além de uma nuvem de gás e poeira. Como resultado de um colapso gravitacional no centro dessa nuvem, o gás e a poeira começaram a se acumular em locais específicos e mais densos. Eles puxaram cada vez mais matéria com o passar do tempo, e uma coisa chamada de conservação de momento angular fez a massa começar a girar e se aquecer por causa da imensa pressão. Mais tarde, surgiu um disco parecido com os anéis de Saturno, mas feito de substâncias totalmente diferentes. E bem no centro apareceu uma bola, que pouco depois se tornou o Sol. Uma protoestrela é uma estrela jovem que ainda está juntando sua massa, e é exatamente isso que o Sol era antes das temperaturas e pressão dentro dele acenderem seu núcleo. Milhões de anos depois, ele se tornou o Sol que conhecemos hoje, mas não ficará assim por muito tempo. Ele se aquecerá ainda mais e em algum momento do futuro se tornará maior e mais denso, se transformando em uma gigante vermelha. Um dia, o Sol pode se tornar grande o suficiente para engolir Vênus e Mercúrio, e é bem provável que faça o mesmo com o nosso planeta. Mesmo que não devore a Terra, ele pode chegar perto o suficiente para encostar em nós. Se isso acontecesse, a vida por aqui seria extinta de vez. Mas aí, em poucos minutos, o Sol perderia cerca de 40% de sua massa e encolheria cerca de 10 vezes. Então, ele já não seria tão brilhante e nem tão quente quanto antes. A essa altura, a Terra já estaria deserta. As pessoas poderiam querer viajar pelo espaço ou se instalar em outro planeta onde a vida seja possível, como o exoplaneta Kepler-62f, que é ainda maior do que aqui. Enquanto tudo isso acontecesse, Plutão estaria mudando. Antes, todos os recursos estavam congelados dentro dele. Água, gases como metano, monóxido de carbono e muitos outros. Mas enquanto o Sol estivesse alcançando o pico de sua luminosidade, Plutão estaria se aquecendo aos poucos e perdendo muito do que tem para a vastidão do espaço. Ao mesmo tempo, uma atmosfera se formaria. Se ela ficasse espessa o suficiente, criaria condições favoráveis à vida. Aí, em vez de espaçonaves, uma minúscula porcentagem de nós conseguiria criar colônias no planeta anão. A temperatura seria confortável lá, com um clima onde daria para usar apenas uma camiseta. O local até se pareceria um pouco com a Terra. Cânions cheios de água, campos intermináveis com árvores, muito espaço para correr e fontes de água potável no chão, boas o suficiente para beber. As rotações de Plutão são diferentes das da Terra. Um dia terrestre dura 24 horas e às vezes ainda parece que não vai terminar nunca. Mas em Plutão, esse período é de 153 horas, pois ele está bem distante do Sol. Após muitas horas sem dormir, ficamos cansados e nossos olhos ficam vermelhos. Isso significa que teríamos que tirar vários cochilos durante o dia em Plutão. Um ano em Plutão equivale a 248 na Terra. A menos que possamos inventar algum tipo de tecnologia para viver tanto, nossa vida duraria menos de 6 meses no planeta anão. Então, as casas por lá precisariam ser equipadas com câmaras de criogenia. Sempre que você sentisse vontade de dormir por um bom tempo, bastaria pular para dentro dela e só acordaria 50 dias plutônicos depois. No planeta anão, haveria também mares e praias, como uma mini-terra, só que bem distante dela. A comida poderia ser mais gostosa. Provavelmente encontraríamos uma forma de tornar os ingredientes mais saborosos e até tentaríamos cultivá-los mais rápido durante a viagem. Você plantaria uma cenoura e dias depois ela estaria pronta para ir para o seu prato. Poderia haver também novos ingredientes para nossas saladas em Plutão. Talvez cogumelos de 2 metros de altura que nunca vimos antes. Os animais que levaríamos conosco na viagem seriam soltos em seu novo lar para sempre. E com o tempo, eles evoluiriam e se adaptariam ao novo ambiente. A lei da selva mudaria um pouco também. Os leões certamente não seriam mais reis, e sim os servos. As galhadas deles teriam o dobro do tamanho atual, o que não é de se estranhar. A maioria dos animais que já estivessem no planeta costumariam viver debaixo d'água, mas com o tempo os anfíbios começariam a ir para a superfície, assim como aconteceu na Terra em seus primeiros anos de vida. Mas Plutão seria apenas um lar temporário. Assim que o Sol alcançar sua fase final, esse planeta ficará congelado e sem vida de novo. As pessoas então precisariam encontrar outro planeta na zona habitável de outra galáxia. Essa região deve ter uma distância apropriada de uma estrela como o Sol e temperaturas perfeitas para que a água fique em estado líquido. Esse é o critério que os cientistas usam quando estão à procura de outros planetas que possam sustentar a vida. Podemos tentar estabelecer novas colônias em um planeta assim, ou até tentar criar nosso próprio lar artificial, que pode não ser um planeta, nem uma espaçonave, mas uma mistura dos dois.
Alguma coisa grande construída no espaço, como uma roda com gravidade onde quer que estejamos para não cairmos. Ela flutuaria no espaço rumo ao novo exoplaneta e seria capaz de manter estados inteiros dentro de si. Essa viagem toda poderia acontecer simplesmente porque o Sol cresceu demais. E aí, por ter atingido o pico de seu ciclo de vida, finalmente se tornaria uma anã branca. Seria uma longa jornada e gerações inteiras nasceriam ali. Você poderia escolher dormir durante todo o trajeto até que os humanos finalmente chegassem a seu novo exoplaneta ou aproveitar a viagem nessa fantástica espaçonave. E haveria de tudo um pouco a bordo. Shoppings maiores do que os da Terra, cidades futurísticas gigantes e até lugares para plantar, campos como um solo rico produzido artificialmente. E por fim, após uma longa jornada, o exoplaneta. Ele seria até melhor do que a Terra, gigante e com mais continentes, cujo centro não é tão longe dos oceanos, o que significa que não haveria muitas regiões desérticas. Embora o Sol desse planeta seja uma anã laranja, não é tão quente quanto nossa anã amarela de hoje. É um pouco menor, mas com um detalhe: as anãs laranjas vivem mais. Elas continuam estáveis por entre 15 bilhões e 45 bilhões de anos. Apesar disso, esse novo planeta seria cheio de florestas tropicais, pois é mais quente. Isso possibilitaria a existência de mais biodiversidade e criaturas nunca antes vistas. Mesmo se nada de lá fosse apropriado para nós, daria para tentar terraformá-lo. Se pegarmos Marte como exemplo, poderíamos criar um efeito estufa esmagando cometas ricos em gelo e liberando amônia para tornar o planeta mais quente. Poderíamos também plantar árvores. Provavelmente precisaríamos de solo terrestre para fazer isso, ou teríamos que modificar o de Marte para torná-lo parecido com o nosso. Em pouco tempo, a atmosfera se tornaria bastante parecida com a que temos aqui. Conseguiríamos respirar lá também, por causa das árvores. Aí, seria só derreter as calotas polares e, tcharam, água! O problema é que os ventos solares e as explosões do Sol poderiam tirá-la da atmosfera tão rápido quanto a criamos, se não mais rápido. Lá também não existe magnetosfera, ou seja, não teríamos proteção da radiação. Então, a longo prazo, Marte não seria uma boa escolha. Talvez, na vastidão do espaço sideral, haja outro planeta, perfeito, à nossa espera. Planícies congeladas, montanhas com os picos brancos brilhando com o sol distante e um vermelho rústico. Neve? Bem-vindo a Plutão, onde nada mais faz sentido. Olhando para ele à distância, o planeta que é uma bola de gelo tem principalmente os previsíveis tons de inverno de branco e azul claro. Depois de pousar na superfície, você notará um céu azul familiar também. Mas está vendo aquela mancha vermelha em forma de baleia ao longo do Equador? Bem ali, à esquerda da região branca em forma de coração. Olha ela! Esse local é maior que o Alasca e um mistério para os cientistas. Aquilo não é solo de argila vermelha ou qualquer coisa que você encontra na Terra. Essa é a versão do gelo de Plutão. Os cientistas acreditam que é vermelho porque a atmosfera joga na superfície esse estranho produto químico parecido com fuligem, chamado tolina. É a mesma coisa que explica o chapéu vermelho na lua de Plutão, Caronte. Agora vamos dar um zoom na baleia. Veja, temos uma cordilheira. Sim, o gelo vermelho de Plutão é como uma rocha, duro o suficiente para formar montanhas inteiras. Esses picos brancos que se destacam contra o vermelho escuro não são cumes nevados, como temos na Terra. Isso é metano congelado. Para um planeta tão pequeno, as montanhas de Plutão são incríveis, maiores que o Everest e inteiramente feitas de gelo. Essa paisagem bizarra não pode ser encontrada em nenhum outro lugar do nosso sistema solar. Sim, Plutão é um lugar muito frio e acidentado. As temperaturas podem cair para menos 240 graus. O maior frio já registrado na Terra foi na Antártica, míseros 93 graus negativos. Agora vamos voltar para o coração de Plutão. Ele é, na verdade, uma vasta planície coberta por nitrogênio congelado e que os cientistas descobriram que faz os ventos soprarem no planeta. As crateras também são grandes e algumas delas mostram sinais de preenchimento e erosão. Isso é algo que acontece aqui na Terra. Quando o solo é desgastado e moldado por forças naturais como vento, água e gelo, isso é erosão. O que torna tudo isso tão especial em Plutão? Poderia ser evidência de atividade da placa tectônica. Você sabe, grandes placas de terra surfando em rocha líquida, formando cadeias de montanhas, separando continentes, colocando-os novamente juntos. Isso é algo que os cientistas até agora só viram na Terra, não em qualquer outro planeta do Sistema Solar.
Agora, parece que Plutão pode ser mais parecido com o nosso próprio mundo. Além disso, a água por lá, 1/3 da sua superfície, na verdade. Mas claro, não é como a daqui. É mais como uma lama rochosa. Ainda não há sinais de vida por lá. Pelo menos não agora. Demorou muito tempo para obtermos as poucas informações que sabemos sobre Plutão. Ele foi descoberto há quase 100 anos e é considerado o 9º planeta a partir do Sol. Isso até 2006, quando sua carteirinha oficial de membro como planeta foi revogado. Pobre Plutão. Ele foi apelidado de o maior planeta anão do Cinturão de Kuiper, que é uma região fora do nosso sistema solar cheia de outros planetas anões e corpos gelados em torno do Sol. Poucos meses antes, foi lançada a missão New Horizons, a primeira sonda espacial enviada a Plutão em 2006, passando a mais de 56 mil km por hora, que é 45 vezes a velocidade do som. A sonda ainda demorou quase uma década para chegar ao seu destino. Isso é o quão longe fica esse minúsculo planeta. Na verdade, Plutão está a quase 40 vezes a distância da Terra ao Sol. Se você estivesse olhando para o céu, veria o Sol como um pequeno ponto como qualquer outra estrela no céu. Quando a New Horizons finalmente chegou em Plutão em 2015, ficou perto o suficiente para capturar algumas fotos incríveis da superfície. Também coletou dados e observações importantes, como aquelas estranhas manchas vermelhas e aquela região em forma de coração. Mas Plutão é ainda mais estranho, principalmente a sua órbita. A maioria dos outros planetas gira em torno do Sol em círculos quase perfeitos, com a estrela próxima ao centro, mas ela fica longe do centro da órbita de Plutão. E essa órbita é tão estendida que o planeta às vezes cruza o caminho de Netuno e fica mais perto do Sol do que o gigante gasoso azul. Então, o efeito em comum desse trajeto estranho é que Plutão às vezes tem uma atmosfera e às vezes não. Quando ele está mais perto do Sol, se forma uma fina atmosfera de nitrogênio. Mas assim que ele começa a se afastar da nossa estrela, a atmosfera congela e cai na superfície em forma de uma tempestade de gelo de proporções incríveis. Plutão é provavelmente muito menor do que você imagina. Se ele fosse colocado em um mapa da Terra, abrangeria apenas cerca da metade dos Estados Unidos. No entanto, tem 5 luas girando ao seu redor. E a vida em Plutão seria um ano sem fim para nós, humanos. Imagine 100 aniversários em toda a sua vida. Desde que foi descoberto em 1930, nós ainda não vimos completar um círculo completo ao redor do Sol. Um ano em Plutão equivale a 248 anos terrestres. E só veremos isso acontecer no dia 23 de março de 2178. Marque no seu calendário. Desde que ele foi expulso do clube oficial dos planetas, Netuno se tornou o último da fila. Na verdade, é uma grande bola de gelo e gás, assim como os outros gigantes gasosos. Se você tentasse pousar ali, apenas ficaria afundando cada vez mais nas nuvens e na atmosfera aparentemente intermináveis. Uma coisa engraçada sobre o planeta azul: ele pode não ter uma superfície rochosa como você e eu estamos acostumados, e sua gravidade ao nível da superfície é quase a mesma da Terra. Isso já não pode ser dito sobre qualquer outro planeta do Sistema Solar. À medida que nos aproximamos do Sol, passamos pelo próximo gigante gasoso, Urano, aquele que gira em torno do Sol basicamente rolando de lado. Uma órbita completa dele tem 84 anos terrestres, então pode ser que você tenha a sorte de comemorar seu primeiro aniversário de toda a sua vida lá. Como é apenas uma festa, é melhor fazer valer a pena. E agora nos aproximamos da joia do Sistema Solar, Saturno. É o segundo maior planeta depois de Júpiter e outro gigante gasoso, onde você afundaria em uma atmosfera infinita se tentasse pousar uma nave espacial lá. Também é o menos denso de todos, ou seja, se você o colocasse em um copo gigante de água, ele flutuaria. Aqueles famosos anéis são feitos de poeira, gelo e rocha. Alguns tão pequenos como um grão de areia, outros maiores do que uma casa. Mas veja só, os anéis de Saturno estão chovendo no planeta, o suficiente para encher uma piscina olímpica em meia hora. Nesse ritmo, o famoso sistema de anéis azuis desaparecerá completamente em 300 milhões de anos. A propósito, Netuno, Urano e Júpiter também têm anéis. Eles simplesmente não são tão visíveis e brilhantes quanto os de Saturno. Imagine combinar todos os planetas em um. Agora torne-o 2 vezes maior. Ainda não é tão grande quanto Júpiter. Os cientistas o chamam de estrela falida, porque tem em sua composição principalmente hélio e hidrogênio, assim como o nosso Sol.
Mas esse tamanho gigante ainda não é massivo o suficiente para iniciar os processos químicos que poderiam transformá-lo em uma estrela. Ele é o planeta que gira mais rápido. Leva apenas 10 horas para completar uma rotação completa em torno do seu eixo. Imagine tentar espremer o sono, o trabalho, os amigos, os hobbies, os filmes, as compras, toda a sua rotina em menos de meio-dia terrestre. Magníficas montanhas, as mais altas de todo o Sistema Solar. As tempestades de poeira mais incríveis de todos os tempos. Vales profundos, crateras. Estou falando de Marte, nossa casa em potencial no futuro. Se você adora pôr do sol, definitivamente vai gostar dos que ocorrem ali. Eles são incrivelmente azuis, enquanto o céu ao longo do dia é vermelho rosado. Mesmo que Marte seja um vizinho próximo, a partir da superfície, lá o Sol pareceria ter a metade do tamanho que aparenta da Terra. Portanto, não tão perto assim. Ah, e se você sempre sonhou em se tornar um jogador de basquete, Marte é o seu lugar. A gravidade por lá equivale a apenas 37% da que temos aqui. Então, você pularia 3 vezes mais alto lá. Já Vênus é um planeta de extremos. A superfície mais quente, a maioria dos vulcões, o mais brilhante e o mais próximo da Terra. E também o que gira mais devagar e mal tem rotação. Um dia por lá dura 243 dias terrestres. Você poderia literalmente andar mais rápido antes que ele complete uma volta. Vênus também gira na direção oposta à da Terra, então o nascer do Sol fica no oeste e o Sol se põe a leste. Mercúrio não tem luas nem anéis, e estamos falando sobre o menor planeta de todo o Sistema Solar. Um ano dura apenas 88 dias, então, se você morasse lá, faria muitos aniversários. Também é o planeta mais próximo do Sol, mas na verdade não mais quente. Esse prêmio vai para Vênus. As temperaturas em Mercúrio não são tão altas quanto em Vênus, porque este não tem uma atmosfera para reter o calor do Sol. O que Mercúrio possui são rugas. Seu núcleo de ferro resfriou e encolheu, fazendo com que a superfície também se contraísse e deixasse todas aquelas rugas. Ou isso, ou talvez porque esteja tão perto do Sol sem protetor solar. Talvez.